Olá, olá, tudo bem? Como é que estão? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo ou nada certo? Meu nome é Sidney, eu sou advogado e hoje estamos dando início ao primeiro episódio do canal. Como é que é o nome do canal? Ah, peguei vocês. O nome do canal é Primeira Audiência. Por que Primeira Audiência? Porque na verdade é onde que tudo começa. Onde que os advogados iniciantes dão início na sua jornada jurídica, dão início à sua carreira profissional. Todo advogado, após formado, após inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a única coisa que eles pensam é peticionar. Primeira coisa é peticionar e segundo é a audiência. Mas na audiência, dá aquele friozinho na barriga, tu não sabe o que vai falar, dá aquele branco, você fica nervoso, não sabe o que fazer, como reagir, que perguntar, como fazer. Mas hoje, graças a Deus, em 2026, hoje em dia a coisa tá mais mumu, tá mais mastigado, né? Hoje é raro fazer audiência presencial. Não precisa mais levantar carga. Para quem não sabe, se você é estudante de direito, né? Se você é um advogado novo, recém entrando na advocacia, né? Quentinho, como diz, fresquinho. Fresquinho que eu digo, né? Na advocacia. Não. Tá bom? Vamos deixar bem claro aqui. Então, você não sabe o que é fazer carga? Fazer carga é quando o advogado ia no fórum, apresentava sua credencial e pegava aquele monte de processo, pegava pasta cheia de processo. Isso era levantar carga. E as audiências, elas eram presencial, ali, olho no olho, tete a tete, né? Você sentar de um lado, o advogado da parte contrária do outro, né? O autor e o réu, ou se você vice-versa, se você está defendendo o réu e o, o que ingressou com a ação, né? O autor. Esse era, em tese, que muitos advogados que eu converso, era coisa boa da advocacia, aquela advocacia raiz, aquela advocacia que dá, sabe, aquele que corre na veia de muitos advogados. Por isso, é uma das coisas que hoje em dia a advocacia ela é feita de rituais. Rituais, uso da toga, uso da gravata, do terno, isso são rituais. Tá? É obrigatório, tá? Aquela, né, excelência, aquele tratamento todo. Não estou dizendo que é errado, é certo, é bom. Tá? Rituais, às vezes, muitas das vezes, enche o saco, né? Mas é obrigatório, é uma coisa que não, tipo assim, é desse jeito e vai ser até o final desse jeito. Mas hoje nós vamos falar para você que é estudante de direito, para você que já se formou, que você já vamos fazer um parênteses aqui, vamos fazer um combinado aqui. Ó, eu vou falar hoje para quem é estudante de direito, ou tá entrando agora, tá ingressando na faculdade, e para aquele advogado, ou melhor, para aquele que se formou em direito, porém não está inscrito na Ordem dos Advogados. Vamos agora partir do primeiro, do ponto inicial, pontapé inicial. O juiz apitou, vamos dar o chute inicial. Hoje eu tô gravando, vai ter jogo do Brasil, hein? Vamos ver se o Brasil agora vai para frente. Tá bom? Nós estamos na Copa do Mundo, né? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia
24/6. Hoje vai ter jogo do Brasil. Vamos ver se o Brasil vai pra frente. Pois bem, é só pra descontrair um pouquinho, né? Então, esse meu podcast, ele não é pra atacar instituições, ele não é pra gerar intriga. Ele é o quê? É um canal voltado a debate. Fazer o estudante de direito, que vai ser o profissional do futuro, a pensar. Fazer você que está ingressando na faculdade, que é o futuro do Brasil, a pensar. A pensar na forma política, porque nós vamos dar umas pinceladas em muitos pontos políticos, porque não tem como falar de direito sem falar em política. Porque quem faz todas as leis no Brasil, as leis que você, advogado, vai defender, são os políticos. Então eu espero que você que está me ouvindo, tá? O anseio de ser um advogado, de começar a advogar, de começar a ter aquela primeira audiência, de postular em juízo, de pegar seu token e mandar sua primeira petição. Que isso aconteceu comigo também, sabe? E todo estudante de direito, eu não falo mal de estudante de direito, não falo. Tem muitos advogados que falam, porque estudante de direito, porque se acha isso e aquilo, mas eles foram estudantes de direito. Eles foram estudante. Eles passaram, eles sabem o que é. Eles sabem o que é quando você está na faculdade, que você tá estudando para ser um advogado, né? Para ser um juiz, para ser um delegado, um promotor. Ele vai com aquela sede de mudança, com aquela sede de querer interagir com os professores, de ir assistir a audiência, mostrar o ponto de vista deles, mostrar para a família, eu sei porque eu entendo de lei, eu sei porque eu conheço, eu sou estudante de direito, e muitos ainda falam, eu sou advogado. Eu sei porque eu também já passei por isso, e eu sei que você que está aí me assistindo também já passou, ou está passando, tá? Mas hoje vamos bater um ponto triste da realidade brasileira, é triste. No meu ponto de vista, tá bom? No meu entendimento jurídico, eu acho muito triste. Mas, como eu falei, é a lei. E a lei, ela deve ser cumprida. Por mais que você e eu não concordamos, mas tem que ser cumprida porque a lei é assim. Só as leis no Brasil só vão mudar a partir do momento que nós aprendermos a votar. Aprendemos a colocar nossos representantes, não representantes que pensam no seu umbigo, não representantes que pensam para uma certa classe, certo? Ou não, botar um que seja ele seja a favor disso, ou seja a favor daquilo. Não, temos que aprender a votar em pessoas que pensam em pessoas, que buscam melhorar a vida do cidadão. É isso que falta hoje na política. Pessoas que realmente pensam em pessoas. O que se vê muito é lobby. O que se vê muito é políticos defendendo certos setores que favorecem a eles. Mas esse canal, além de falar um pouco de política, ele não vai entrar nesse mérito agora. O mérito agora é a profissão de advogado. Aquilo que você, quando entrou na faculdade, foi lá, se inscreveu e disse, eu vou ser advogado. Daí você entra com todo o gás, estuda, passa nas provas, né? Pega aqueles professores chato, professor de hermenêutica, de como é que é?
esqueci até o nome. Pega professor de direito profissional, civil, direito constitucional, penal. Penal é o queridinho de todo estudante. Todo estudante gosta de penal. Mas não tô falando mal desses professores, tá? Nem da matéria. São matérias essenciais e são muito importantes para todo estudante de direito. Filosofia, eu ia falar. É que não me veio na cabeça, mas agora eu lembrei. Pensa numa matéria chata. Mas é importante. Não tô falando que ela não é importante, mas é matéria chata. Filosofia, hermenêutica e tem outras matérias dependendo. Isso vai depender de cada universidade. Mas vamos falar agora sobre a profissão de advogado. Bom, hoje no Brasil, para você ser advogado, você tem que se formar numa faculdade, numa universidade. Você tem que cursar 5 anos para ser um advogado. Depois desses 5 anos, começa a luta. O que é? Passar no exame de ordem. Para depois você se inscrever nos quadros da OAB. Aí você é advogado. Esse ponto é um ponto crucial. É um ponto onde que eu tenho divergência nessa matéria. Eu tenho uma certo não é a palavra certa ranço, mas eu tenho um certo nojo dos políticos que fizeram essa lei. Por quê? Porque eles fizeram uma lei só para privilegiar um setor, só para privilegiar um ente, que seria a Ordem dos Advogados do Brasil. Já quero deixar de antemão aqui, deixar bem claro que o intuito desse canal não é atacar a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Eu respeito, eu faço parte da Ordem dos Advogados do Brasil, estou inscrito nos quadros dos advogados, tá? Não é esse o meu intuito e nem vou entrar por esse mérito. Mas a questão que eu tenho divergência é o seguinte: a pessoa estuda 5 anos, depois de cursar 5 anos, é prova, fazer TCC, aguentar professores muitas vezes mal-humorados, ou o próprio aluno também vai para a faculdade sem vontade, sabe? Mas é obrigatório ir, você vai porque você quer se formar. E após você se formar, você recebe um grau de bacharel em direito. Cara, isso daí para mim é um chute no saco de todo estudante. Isso é a maior sacanagem que os políticos fizeram ao aprovar uma lei, a Lei 8.906 de 94, no seu artigo 3º, entendeu? Onde tira do estudante de direito, daquele que se formou em direito, o prazer de dizer: eu me formei em direito, eu sou advogado. Eu sou advogado porque eu fiz direito. Pensa comigo. Todo aquele que se forma em medicina é o quê? Sapateiro? Não, é médico. Porque ele se formou em medicina. Ele cursou medicina, recebeu o grau de bacharel em medicina, portanto ele é médico. Odontologia. Você é o quê? Uma pessoa que se formou em odontologia, você recebe o grau de bacharel e você o que é? Um
dentista. Trabalha na área bucal, da saúde bucal. Engenheiro. Você cursa engenharia, recebe o título de bacharel em engenharia e você é engenheiro. Correto? Nesse ponto ninguém está divergindo. Alguém diverge disso? É mentira minha? O que eu tô falando? É besteira? Não é besteira, né? Porque a profissão, o exercício, certo? Profissão é o quê? É engenheiro, dentista, médico. Agora, no direito, não funciona assim. No direito, você se forma direito, você é bacharel em direito, porém não é advogado. Eu vou te mostrar por quê. Vamos partir para minha tela aqui. Eu vou te mostrar por que você não é advogado. Muito bem. Estamos aqui na lei, na página da lei 8.906 de 94, onde o presidente da República sancionou o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. E se você reparar aqui no artigo 3º da lei, ela diz, vou até subir um pouquinho mais aqui, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação, marca bem isso daí que eu estou falando, a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Viu o que está escrito ali? Que o legislador fez com todos os estudantes do direito? A baita sacanagem que ele fez com todos os estudantes de direito? Ele botou a denominação de advogado são privativos do inscrito da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, então ele simplesmente, em outras palavras, falou assim, olha, vamos privatizar a profissão de advogado? Vamos privatizar? Vamos dar para a OAB, vamos dar para a Ordem dos Advogados do Brasil a denominação de advogado. Ninguém no Brasil pode ser advogado, mesmo que ele se forme na faculdade. Se ele se formar na faculdade, não, ele não é advogado. Porque advogado é aquele que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Não o que a faculdade forma. Advogado não é formado na faculdade. Advogado é aquele que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Me perdoe a quem pense ao contrário. Me perdoe quem pense ao contrário. Democracia é isso, você poder pensar ao contrário. Tá entendendo? É isso que é uma democracia. Creio eu, na minha humilde sabedoria, que não é muito, mas ela é pouca. É uma sabedoria que eu me esforço todo dia para adquirir. Creio eu que isso está errado. E até hoje não teve nenhum deputado, ninguém que chegasse e fizesse o seguinte: pô, vamos olhar para os estudantes de direito. Só desculpa, só estou desligando aqui meu celular que está pitando. Vamos olhar para esses estudantes de direito que os caras se formam, levam 5 anos para se formar. Depois eles têm que fazer mais uma porrada de curso para fazer o exame de ordem. Vamos olhar para esse povo, para esses jovens
e vamos pelo menos mudar isso daqui. Vamos botar assim, ó. Todo aquele que se forma em direito é advogado. Porém, para exercer a profissão, ele tem que fazer o exame de ordem e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma lei coerente. Essa é uma lei escrita por pessoas que pensam em pessoas. Não privatizar uma profissão como foi feito. Isso desestimula todos os estudantes de direito. O estudante de direito, ele já entra na faculdade desestimulado, porque ele sabe que não vai poder exercer a profissão, a não ser que passe no exame de ordem e a não ser que se inscreva no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele sai sem profissão. É a única faculdade, é o único curso que não dá profissão nenhuma. Você é bacharel. Primeiro, bacharel é um grau conferido àquele que se forma numa faculdade. É um grau acadêmico. Muitos advogados falam: ai, você não é advogado, você é bacharel em direito. Mas não esquece que esse mesmo advogado que está falando também é bacharel de direito. Porque é um grau acadêmico. Você entendeu? A faculdade, ela é feita, elas foram pensadas, ela é criada para formar profissionais. É isso. Para isso que serve uma faculdade. Se você quer ser um engenheiro, você vai para onde? Na padaria para ser engenheiro? Não, você não vai para padaria. Você vai para uma universidade ou faculdade. Você quer ser médico? Você não vai lá no bar do João e diz: ô João, eu quero ser médico. Ou eles vão mesmo no Conselho Federal de Medicina, chega lá no Conselho Federal de Medicina: ô, eu quero ser médico. O pessoal do conselho vai dizer assim: tudo bem, vai lá e faz uma faculdade, se forma, procura uma universidade, procura uma faculdade de medicina, se forma. Após que você se formar, você vem e se inscreve aqui e você é médico. Entendeu? Você se forma médico e se inscreve aqui. No direito é o contrário. Você se forma, não sai formado em nada, porque você se forma e sai como bacharel de direito. E para ser chamado, para ter uma denominação de advogado, você tem que passar no exame de ordem e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Nem se você chegar e falar assim: ó, eu passei no exame de ordem, mas não quero me inscrever. Nem assim você é advogado. É de rir, porque os nossos políticos, eles fizeram essas puta sacanagem com os estudantes. É uma puta sacanagem. Mas, infelizmente, é assim. Agora, se você quer ser um advogado, quer exercer a profissão, estude. Quer um conselho? Procure uma boa faculdade ou universidade. Compre um bom vadimeco e estude. Aqui eu não estou falando para você sobre o exame de ordem. Esse vai ser um papo para outro vídeo. Tá? E quando eu fazer esse vídeo, eu quero ter no mínimo mais uns 2 advogados comigo, porque nós vamos debater, nós vamos conversar sobre o exame de ordem. Entendeu? Não, eu quero também enfatizar, não que isso vai mudar nada, porque eu conheço associações, outros pessoal que estão batendo fazem anos para derrubar o exame de ordem e até agora não derrubaram. Por quê? Porque não há vontade política.
Não há vontade do nosso judiciário de sentar e olhar. E eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu comecei a advogar, quando eu me formei, eu estava estudando, eu era muito contra o exame de ordem. Era muito mesmo. Eu detestava a OAB. Detestava, de coração mesmo. Eu detestava, eu tinha um nojo da OAB. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Tinha um nojo. Daí uma vez, conversando com um advogado, ele é parente da minha esposa, ele falou assim pra mim, olha, Sidney, não adianta ficar batendo. Não adianta ficar esbravejando, brigando, lutando contra. É o sistema. O sistema do Brasil é assim, cara. O sistema do Brasil ele é corrupto desde a raiz. Desde o descobrimento do Brasil, o Brasil é corrupto. Então não adianta. Advogado é igual motorista. Você sabe dirigir? Você conduz o carro? Mas porém você não pode dirigir porque você não tem habilitação. Enquanto você gastar a tua energia sem habilitação não adianta nada. Gaste energia para adquirir a tua habilitação. Depois com a tua habilitação na mão, aí você pode dirigir para onde você quiser. E esse é um conselho que eu dou para você que é estudante de direito. Não gaste sua energia batendo um gato morto. Não vai levar nada, não vai mudar nada. Gaste a sua energia, a sua raiva, a sua frustração para fazer o exame de ordem. Eu era contra, que nem eu te falei, no começo aqui, eu falei que agora há pouco, eu tinha ódio da OAB. Eu tinha ódio da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque eu estava como você, no lugar seu aí, sentado na carteira, estudante. Mas, quando eu passei no exame, quando eu peguei toda a minha energia e botei para fazer esse exame, que eu fiz e eu passei na primeira. Conheço pessoas, amigo meu, que morreu e não entrou. Levou pro caixão aquela frustração. Amigos meus que até hoje não passaram. Eu conheço pessoas que estão levando 5 anos para passar no exame de ordem. O que eu quero dizer com isso? Que antes eu tinha uma raiva. Eu usei toda essa raiva para passar no exame de ordem. E após que eu entrei no exame de ordem, comecei a conhecer a OAB. Entrei, eu sou inscrito como advogado e eu faço parte da OAB de Joinville. Agora eu estou meio afastado, mas fazia parte das comissões. Eu comecei a pensar. Eu comecei a ver, é importante sim fazer o exame. Porém, não esse exame que está sendo feito agora, ultimamente, né? Ou no meu tempo. Não esse formato. Esse formato, ele é desumano e cruel. Tu tá me entendendo? Eu sou contra. Eu não sou contra o exame, mas porém ele tem que ser um exame para quem está iniciando na advocacia. Ele tem que ser um exame ou feito pelas universidades ou como nos Estados Unidos, que é feito pelo próprio tribunal. O bar, que é o exame americano, ele não é feito pela entidade de classe dos advogados dos Estados Unidos. Não, ele é feito pelo próprio judiciário. E mais, você pode usar
qualquer material para fazer o exame. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, primeiro, você faz a prova, né? Sem material nenhum. E a prova prática, daí você pode levar o seu material. Né? Pode levar um vade-mecum, uma doutrina, seja o que for. Desde que não seja comentado e é naquele esquema que você já sabe para quem vai fazer o exame. Né? Mas o problema é o tipo de exame que eles fazem. Cara do céu, nós temos uma prova. Esse exame, ele reprova mais de 80% de quem faz. Então os moldes estão incorretos. Você tá me entendendo? Por que eu digo que está incorreto? Não, tem que se fazer uma prova, tem que fazer uma prova para qualificar. Quem qualifica primeiro são as universidades. Se há algum problema na qualificação dos estudantes de direito, esse problema está na faculdade. Claro, muitos estudantes que não querem nada com nada, tá entendendo? Mas 80% não quer dizer que todos os estudantes não querem nada com nada. A régua é muito alta cobrada nesse exame. Agora, quem quer botar a régua no talo? Essa é a questão. Entendeu? Por isso que eu digo que esse exame ele é desproporcional com os estudantes. Eu aposto que esse exame que é aplicado hoje, nem ministro do STF passam. E vou te falar, primeiro, eles já são ruins de nascença, né? Já são ruins mesmo de... Pelo amor de Deus, pela coisa que eles estão fazendo hoje em dia no Brasil, eles são ruins mesmo. Não tenho que nem discutir. Esses daí não vão passar em 10 provas do exame de ordem, eles não passam. Mas se tu pegar qualquer juiz hoje e jogar ali para fazer o exame de ordem, eles não vão passar. Não vão. Se tu pegar o presidente do Conselho Federal da Advocacia e mandar ele fazer a prova, ele não passa. Mas eles querem que o estudante passe. Eles querem que todo estudante passe. Então esse modelo, eu sou crítico sim. Sou crítico porque eles não refletem a realidade dos estudantes de direito. Eu creio que deveria ter um mínimo de dignidade e uma prova coerente. Uma prova coerente para quem está ingressando na faculdade. Desculpe, quem está ingressando na advocacia. Porque eu tenho para mim que todo mercado regula. O mercado regula. Se você é um médico mau, o que vai acontecer? Você vai... O mercado vai te comer. Você vai ser expurgado do mercado. Mas daí muitos falam, não, mas você lida com o direito da pessoa. Você lida com a vida humana da pessoa. Com a propriedade da pessoa. Primeiro, o advogado, o papel dele é defender e convencer o juiz. Porque primeiro passa tudo pelo juiz e pelo crivo do Ministério Público. Tá entendendo? Então o advogado não tem esse poder todo não, como muitos querem pregar. O advogado tem todo o poder. O advogado pode fazer tudo. Os únicos advogados que eu conheço digo assim de ouvir falar, que pode fazer tudo, são aqueles que estão lá dentro e ó, tem que rolar muito dinheiro para conseguir alguma coisa Então, porque a realidade dos advogados não é essa toda não. Mas eu não quero desestimular os estudantes de direito, porque
para ser advogado, não pode ser covarde. A advocacia, ela é uma profissão para pessoas que não são covardes. Porque vão enfrentar no dia a dia, elas vão enfrentar juízes, vão enfrentar promotores, muitas vezes policiais, delegados, que vão pegar e vão, como é que eu posso falar assim, vão usar o poder deles para te diminuir, para tirar a tua credibilidade, prender advogado, como aconteceu com aquela advogada lá em Goiânia, se não me engano. Entendeu? Um delegado que simplesmente foi lá, se achou que estava sendo atacado pela advogada nas redes sociais, porque ela falou mal dele, foi lá e deu voz de prisão. Então o advogado passa por isso. O advogado, ele passa por promotores que xingam, que não tem respeito nenhum pelo advogado, juízes que não tem a mínima educação com advogados. Isso tudo você que está se formando vai enfrentar. Mas como eu falo, vamos por partes. Primeira coisa é o quê? É você ingressar na faculdade, se formar. Se você conseguir concluir a faculdade, você já pode levantar a mão pro céu e dizer que é privilegiado. Se passar no exame de ordem, cara, daí tu levanta 2 vezes a mão pro céu. Que é difícil. E depois começa a ingressar nessa profissão, que é uma profissão boa, é uma profissão que te realiza, se você é realmente advogado, se você gosta de ser advogado. É uma profissão que realiza, uma profissão que permite você sonhar, permite você conquistar coisas que você nunca sonhou e em outras profissões leva tempo. A advocacia ela pode te dar isso tudo. Né? Se você almeja dinheiro, cara, é uma ótima profissão para você ganhar dinheiro. É uma ótima profissão que você é respeitado, você ganha bem, se veste bem, tá entendendo? Porque não adianta você ir advogar como um mendigo, né? Mendigo aí da vida, maltrapilho. Você não vai. Você vai se vestir bem, porque você vai se apresentar bem. Você é o seu cartão de visita. E não vai naquele papo. Não vai naquele papo de advogados antigo que fala: você vai levar 10 anos para começar a ganhar dinheiro com a advocacia. Vou contar uma história para vocês. Quando eu ingressei na faculdade, aquela primeira aula, né, palestra, sobre a primeira aula que tem, veio um desembargador aqui de Santa Catarina e chegou e falou para todos nós que estavam no auditório, todos os alunos: olha, a advocacia demora muito para você ganhar dinheiro. Eu aconselho primeiro a ter um emprego, né, e advogar. Porque eu creio que ele tinha lá uns 80 anos, sei lá quantos anos tinha aquele senhor lá, aquele desembargador. Porque eu ainda tô recebendo honorários lá do começo. 2 coisas ele fez: desestimulou todos os alunos. Segundo, ele disse claramente que o judiciário é lento. Ele disse com toda clareza: olha, o judiciário é tão lento que eu tô com 80 anos e ainda tô pegando honorários de quando eu entrei com 18 anos. É complicado. É complicado. Mas não vai nessa onda, não. A profissão é uma profissão nobre. É a única profissão que está na Constituição.
O advogado ele é essencial na justiça. O que falta é respeitarem realmente o advogado. Eles respeitam tudo. Respeitam a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade de classe, não é o advogado, mas sim uma entidade de classe que regula e disciplina os advogados. Entendeu? Mas o advogado mesmo ele não respeita. O advogado, ele tem que se fazer respeitar. Eu já advogo há 5 anos e eu colho bastante frutos na minha advocacia, do meu trabalho. Eu parei tudo. Eu larguei tudo para advogar. E não me arrependo. Eu larguei minha profissão anterior para advogar. Eu não fiquei com aquele pensamento de leva 10 anos para começar a ter frutos, 10 anos para conseguir ganhar dinheiro. Hoje, na evolução da tecnologia que nós estamos, para ter uma ideia, que nem eu falei, antigamente o advogado ele levantava carga. Ele chegava lá no fórum, apresentava sua credencial, falava qual o número do processo lá que ele queria e ele pegava um calhamaço dos autos do processo para levar para casa para estudar. Hoje é tudo digital, tá tudo ali. Você num clique você abre ali o EPROC ou ESAGE, quem trabalha com ESAGE aqui em Santa Catarina é EPROC. Você abre ali tá tudo no computador, tudo digital. As audiências hoje em dia, tudo online. É raro uma audiência presencial. Mas se tu conversar com advogados de 30, 40 anos atrás, não. Eu preferia estar lá, ir lá, presencial. Mas é gosto. Hoje em dia os advogados novos, não, tudo digital. A audiência é tudo online. Não precisa mais estar lá no fórum presencialmente. É trânsito, perigo de ser assaltado. Realidade do Brasil, né? Risco de ser morto, que isso daí eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo eu creio que vai ser sobre isso daí, sobre o advogado poder ter porte de arma. Isso daí eu creio que é essencial para o advogado. Respeito. Quem não quer ter arma, eu respeito. Mas não pode tirar o meu direito de portar uma arma para defesa. Tá entendendo? O direito de você ou de outra pessoa vai até onde vai o meu. É uma linha tênue. Entendeu? Mas isso daí vai ser para um próximo vídeo, que nós vamos conversar sobre como está o andamento, né, da proposta de lei para que o advogado possa portar arma. Hoje em dia eu tava vendo, saiu agora que até não desmerecendo a profissão, até o corretor de imóveis agora vai poder ter arma, portar arma. Só o advogado que não. O advogado que vai ficando para trás. Todo mundo tem porte de arma. O corretor de imóvel, como é que é, o agente de trânsito, né? A segurança privada e assim vai outras profissões. E o advogado que tá morrendo, o advogado um atrás do outro aí, cliente matando o advogado, parte contrária que perde pro advogado, vai lá matar o advogado. Ciúme, porque o advogado tá defendendo a esposa. Então é essencial que as nossas autoridades param e pensam. E a nossa entidade de classe também comecem a buscar esse direito para o advogado. Não só deveres, mas também entrega alguma coisa, né? Pô, tá ficando feio já para a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá ficando feio.
Tá ficando feio porque ela não se pronuncia em nada e não faz nada. Essa é a minha crítica que eu tenho em relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Tá na hora de começar a parar de pensar politicamente e começar a pensar nos seus advogados. Mas, como eu falei para você, a advocacia é uma profissão nobre, é uma excelente profissão para quem gosta, para quem ama. Eu, particularmente, amo advogar. Eu advogo na área de família, né? Como diz eu tinha um sócio que falava, eu amo trabalhar na área de família, porque é ali que tá os quebra-pau. E por questões, não sei porquê, ou pode ser por influência dele, eu também migrei para essa área de família, né? Família, direito do trabalho, direito privado, internacional privado, também trabalho nessa área. Mas a de família é que eu gosto, como ele. Eu gosto de barraco, eu gosto de ratinho. Mas eu quero deixar um forte abraço para você, tá bom? Você que tá assistindo o meu canal, inscreva-se, tá? Se inscreve no meu canal, deixe seu like, comente, mande suas dúvidas, mande suas críticas, dê sugestões de temas pra gente abordar. Eu quero ver daqui mais uns 2, 3 vídeos pra frente. Eu vou chamar uns 2. Quero chamar um advogado iniciante que estudou comigo pra nós conversar, para ele falar um pouco de como está sendo a advocacia para ele. Quero falar com advogados aqui de Joinville que estão anos já na advocacia, o que eles veem da advocacia, o que eles pensam sobre o judiciário, o que está acontecendo no meio jurídico. Então, se você quiser, deixe sugestões, me siga aqui no Instagram, tá aqui, ó, Sidney Yari Silva, tá? @Sidney Yari Silva. Se inscreve no meu canal, deixe seu like, curta e nós vamos nos ver no próximo vídeo. Eu quero ver se semana que vem, mais tardar até sexta-feira, eu já mando o próximo vídeo. E como falei, hoje é Jogo do Brasil. Vamos torcer, porque brasileiro bom tem que torcer pelo Brasil. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!